Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ok. Segundo o apóstolo São Marcos, capítulo 2. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Hoje, nesta quarta-feira, hoje é 16 de setembro, nós daremos início a uma série de mensagens expositivas, os milagres no Novo Testamento. Então, na próxima quarta-feira aqui estará o reverendo Fred, depois o seminarista Renato, e aí a gente vai seguindo, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar dos temas que nós escolhemos, os milagres no Novo Testamento. Então, vamos fazer a leitura. Ah, sim, claro. Claro. Erga sua Bíblia para o alto comigo aqui, ó. Eu vou erguer a minha Bíblia. Repita comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Agora abra a sua Bíblia então no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até a Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Quero orar mais uma vez, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, unge os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Peço a você que desligue o seu celular, coloque aí no modo silencioso, não deixe que nada atrapalhe. Eu serei muito conciso, rápido e direto, como sempre sou. De vez em quando acontece uma coisa como domingo, que eu preguei quase 50 minutos, misericórdia, mas aí foi uma eventualidade. A cura do paralítico de Cafarnaum é também uma das histórias mais importantes na vida de Jesus de Nazaré. Essa história
real, revela a natureza divina do Mestre, Jesus de Nazaré, e da compaixão que ele sentia por aqueles que sofriam de enfermidades, como o paralítico de Cafarnaum. Jesus de Nazaré também demonstrou que era profundamente tocado no seu coração por atitudes de fé, como foi a dos 4 amigos que desceram paralítico pelo telhado. Essa história a gente vai ver no decorrer dessa mensagem expositiva, e nós estamos nesse acordo de, nas quartas-feiras, temos uma mensagem onde você entenda versículo por versículo, para que você saia daqui sabendo absolutamente ou quase tudo que a gente pensa que sabe a respeito de Deus. Mas essa passagem, ela está registrada nos evangelhos sinóticos, os evangelhos parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são parecidos, eles têm quase as mesmas histórias. E o propósito nosso, meu, do reverendo Fred, do seminarista Renato, do reverendo Jamerson, do reverendo Renê, é poder, de uma forma muito tranquila, gostosa, falar agora, nesse tempo, sobre os milagres no Novo Testamento. E nada mais assertivo do que num culto de quarta, falarmos sobre o poder que existe em Deus. Nada está impossível aos olhos de Deus. Nós, aos nossos olhos, a gente pode até pensar que não tem como, ora, é complicado, é difícil, mas aos olhos de Deus, tudo é possível. Por isso que a gente fala muito aqui na PDC, né? Paróquia Deus Doce, você que nos acompanha aí no YouTube, faça o ordinário, meu filho. Faça o ordinário, mas faça bem feito. Porque o extraordinário você vai ficar de boca abrida, como diz o Matuto. Você vai ficar espantado com o que Deus pode fazer. Então, primeira coisa, Jesus mais uma vez pregando em Cafarnaum. Jesus elegeu Cafarnaum como seu território de ação. 70%, quase 70%, acho que 80% do seu ministério se deu ali naquela cidade de Cafarnaum, que nós vamos ver o significado mais à frente dessa palavra. Mas diz o versículo 1, veja aí na sua Bíblia. Se quiser, você pode deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar navegando nesse capítulo 2 de Marcos. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em uma casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Naquele momento Jesus já era muito conhecido, porque ora, quem é que não logo fica sabendo de um homem que cura, que liberta, de um cara que é meio estranho, que anda com 12 homens e mais muita gente que o acompanha, por onde esse homem chega acontece maravilhas, porque é aquela história, a tradição oral, era o boca a boca. E essa passagem, para mim, no meu modo de entender, na minha hermenêutica lá, eu mesmo, Marcelo Mateus, essa passagem é tão especial que os significados já começam, ao meu modo de entender, apenas olhando com atenção para o nome do lugar onde Jesus mais uma vez foi. E diz o texto que entrando novamente em Cafarnaum, então não era uma cidade que ele não conhecia, era uma cidade onde Jesus sabia que ele tinha aqueles lugares. Ora, vamos ali na venda do seu José, de Bio, não sei o que, vamos comer ali, vamos passar por aqui, ali tem aquele riacho ali. Então ele conhecia a cidade, e foi na cidade de Cafarnaum, ficava na província da Galileia, uma cidadezinha paupérrima, sem muitos recursos, no norte de Israel, que Jesus então desenvolve todo o seu ministério, milagres, etc e tal. E tive cuidado de querer trazer para vocês algumas curiosidades que talvez eu não tivesse muita vontade de fazer, mas o nome Cafarnaum é tão deliciosamente bom de se falar, que eu quis dar uma de teólogo, não obstante eu ser formado em teologia, mas não gosto muito dessas coisas não, eu gosto mais da Bíblia.
Mas o nome Cafarnaum me chama a atenção. No original do Evangelho de Marcos, vemos que Jesus volta para a cidade de Cafarnaum. E o interessante, meus irmãos, de se ler nesse verso 2 e 1, que você tem aí, é que em hebraico é a mesma raiz da palavra que pode significar que Jesus voltou a entrar em Cafarnaum. Ou seja, que Jesus voltou a entrar para perdoar e consolar e curar os que estavam em Cafarnaum. Então, a gente já começa a identificar esse Jesus de Nazaré, que era um homem, era Deus. Fazendo parênteses aqui, a gente lembra quando ele está ali naquele barco, e ele disse, olha, entra para aqui que tem uma pessoa ali, que eu pensei, não, Senhor, mas ali tem um homem doido, endemoniado, há 38 anos, e é Gadá, é um lugarejo, um lugar não muito agradável, Jesus, mas eu tenho que passar lá. E Jesus chega em Gadá, e tinha um homem lá que vivia 38 anos, possuído por um demônio. Jesus o cura e o liberta. Então, muitas vezes, os caminhos que nós pensamos que são os corretos, que é o certo, não é. E Jesus muda tudo. Por isso que muitas vezes Jesus, nosso Deus, permite que você perca tudo, porque Ele diz, agora sou eu que vou te dar. E aí você recebe tudo de volta, na perspectiva, não, isso agora tem valor. Mas vamos voltar para Marcos 2. Isso porque a palavra lirpar significa ir para a aldeia de Cafarnaum. Mas tem a mesma escrita. A palavra Cafarnaum tem a mesma escrita, se formos para o hebraico, lirpá, tem a mesma escrita que se escreveria, me perdoe a redundância, para perdoar. Então, Cafarnaum era uma cidade que tinha no seu nome, na sua gênese, na sua origem, era a cidade que Jesus ia para perdoar, para curar, para salvar, para libertar, para colocar. Então, fazendo uma exegese, uma aplicação para os nossos dias, onde fica a sua Cafarnaum? Onde é o lugar que você se sente bem, que você sente a presença de Deus? Na minha casa, na sua casa, na igreja. A Cafarnaum é onde você estiver, meu querido, minha querida. Onde você chegar, onde você puder sentar, onde você puder orar, essa é a sua Cafarnaum, é onde Deus pode habitar. É onde Deus pode fazer as maravilhas, e é por isso que nós, quando oramos, e Deus nos vê, tem até uma imagem que circula pelo Instagram, que diz assim, o diabo me viu de joelhos, ele pensou que eu estava destruído, só que ele se esqueceu que eu estava orando. E quando você está orando, você está em conectividade completa com Deus, a conexão é direta, é 200G, entendeu? É muita, é uma coisa impressionante, 200, é infinito G, não tem G, é o alfabeto todo, e todos os alfabetos de todas as línguas do mundo. Então, a palavra Narum, é outra curiosidade, Cafarnaum, que também tem o seu radical no hebraico, significa conforto. Então, Cafarnaum, Liparnaum, quer dizer exatamente um lugar onde Deus vai para consolar. Então, imagine o povo sabendo dessa novidade. Então, a raiz é a mesma do nome de Noé e do repouso, da pomba que baixa sobre Jesus. E a voz de Deus, este é meu filho em quem eu me comprazo. O paralítico de Cafarnaum é trazido por 4 amigos. E foi justamente isso que aconteceu na história, que começa com 4 amigos de fé, que ao ouvirem que Jesus estava em uma casa, decidiram que levariam o paralítico até a presença do Mestre. Sabe o que é que nos falta na igreja, na nossa vida, em família, em companheiros, em amigos?
são amigos que nos guindem completamente, que sejam guindastes na nossa vida. Por isso que eu tenho dito a você que é da PDC, você que nos acompanha no YouTube, cale a sua boca em nome de Jesus. Pare de estar falando tanto da tua vida. E não tem coisa mais degradante, mais pusilânime do que o Instagram. Tudo que vai acontecer, hoje eu fiz isso, fiz aquilo outro, consegui isso. Para que isso em nome de Jesus? Até que você vai comer? Eu desafio amanhã você postar uma foto quando você acordar, com a visão do inferno. Você pode, me acordei agora. Ninguém faz. Ninguém faz. Então, sabe o que é que a gente aprende já de cara com esses 4 caras, com esses 4 amigos, que eles literalmente foram guindastes. Eles guindaram, não sei nem se existe essa palavra, mas Caio Fábio cria tanto porque eu não crio, né? Guindaram completamente esse neologismo, guindaram esse cidadão. E o texto diz assim, versículo 3: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Mas era um grande desafio chegar até Jesus de Nazaré, pois o texto nos informa que havia uma grande multidão, tantas pessoas na frente e ao redor, que estavam a bloquear tanto a passagem quanto a entrada. Os 4 homens que carregaram o paralítico de Cafarnaum entenderam que muitas vezes, para chegar ao mestre, há obstáculos que podem surgir, e esses obstáculos é um tipo de provação. Aí eu já viu, reverendo? Aí eu já começo a imaginar, como eu sou de interior, de Nazaré da Mata, e às vezes a televisão não estava pegando direito. Aí meu pai subia para virar a antena, sabe? Eu não sei quantas pessoas aqui passaram por isso. Passou? E a gente ficava embaixo, mas tinha uma parte da casa que parecia rádio, comunicador. Ficava aqui e tinha um lugar que era melhor para dizer a papai que estava bom. Aí eu ficava, o meu irmão ficava ali, o outro aqui, eu aqui. Diz a papai, isso aqui, ó, agora, para a direita, ficava aquela coisa. Então eu já começo a imaginar os 4 caras no telhado. Imagina o sacrifício pegar esse cabo. Eu acho que ele deve ter feito uma trouxinha, né? Uma trouxinha, corda, caba. Olha, tu vai defendendo a cabeça porque é complicado. Então aquela coisa para frente, para trás. Mas o cara queria ser curado. E aí eu começo aqueles caras em cima da telha. 4 homens com mais um. E olhando, olha, é ali. A voz, ali. Não, é para cá. Então, até encontrar o lugar onde estava Jesus, isso é aqui, ele está aqui, ó. Vamos destelhar aqui, que aqui ele está. E diz o texto que esses caras começam então a destelhar. Eu fico imaginando a cena. A cena deve ser dantesca. Imagina Jesus pregando, de repente, aquelas telhas saindo do canto. E nisso o povo fica olhando aquela coisa toda. Então, o que é que a gente aprende com esses 4 amigos? É preciso ter fé e ação para superar os obstáculos. E o esforço dos 4 amigos seria recompensado. É o que diz o texto bíblico. Então, muitas vezes, sabe o que é que eu preciso, que você precisa? De amigos que nos ergam, que nos botem para cima, que nos anime, que nos inste a ter fé. Amigos que só vê os nossos defeitos é o Satanás em figura de gente. Eita, foi muito forte, né? É verdade. O que é que você quer que eu diga? E aqui a gente não enfeita. Amigo tem que ser alguém que bote você para frente, que até os seus defeitos, quando ele vai corrige com amor. Entende o que eu falo? Sim ou não? Você aí que está acompanhando, desliga não, que tem mais. Tem mais. Então, o que é que a gente aprende? Amigo é isso. Amigo é esse tipo que pega você. Olha, e eu fico imaginando o cara, eu começo a imaginar, viu, reverendo seminarista Renato, começo a imaginar assim, olha, tem um homem ali, diz que ele é bom, cura todo mundo, e tu vai com a gente. O cara não tinha escolha, não podia correr, paralítico, né? Não vou não, vai.
Mas eu não quero, mas vai assim mesmo. Ele não podia nem dizer, Deus que me perdoe, não podia dizer, eu não vou não, vou sair correndo. Não podia, coitado, ele está paralítico, né? Amarraram o cara, fizeram a trouxinha e levaram. Muitas vezes, você pode ter perdido amigos, entre aspas, porque você falou a verdade para um amigo. E amigo que não tem maturidade para ouvir uma verdade que é dita com amor, pelo amor de Deus, é livramento na sua vida. É livramento na sua vida. Viu, Heraldo? Amigo tem que ter a mansidão. Agora também tem um negócio. Verdade sem amor mata. Eu sou muito verdadeiro, eu digo na cara. Tudo bem, mas digo com amor. Não precisa dizer matando o outro. E ter a humildade de reconhecer quando é errar, pedir desculpa, pedir perdão e continuar. Mas bora lá. O texto diz, uma multidão, muitos incrédulos. Olha que coisa espetacular. A narrativa desta passagem nos mostra um fato que acontece até hoje, quando se trata de uma reunião em torno de Jesus, especialmente com o nosso mestre, Jesus. Sempre havia muita gente nos locais em que ele estava. Claro, o cara estava com fome, Jesus multiplicava pães e peixes. O cara estava com dor de cabeça, Jesus era uma drogazil. Resolvia tudo. Jesus era SAMU, era tudo. Jesus, eu estou com uma dorzinha de cabeça, em nome de Jesus, está curado, aquela coisa toda. Então isso começa a movimentar um povo querendo uma fé fast food. Hoje o negócio é ter atendido o seu pedido. Ninguém quer esperar, ninguém quer ter frustrações. Eu sou de um tempo, sem querer ser saudosista, que você esperava algum tempo para ganhar um presente, alguma coisa assim. Não é? Hoje em dia as crianças ficam tudo neuróticas, porque o pai diz não. E quando eu vejo crianças no shopping, dando aqueles escândalos, sentando no chão, e chorando, mas me dá vontade de dar uns cascudos na mãe e no pai. Porque é o fim. A gente precisa aprender a também receber nãos. Não. Não é o tempo. Não significa dizer que isso será sempre. Deus sabe. Então vamos lá. Não que isso seja errado, estar perto de Jesus para ouvir o que ele tem. Afinal, Jesus de Nazaré tinha mesmo poder de curar, de libertar todos aqueles que lhe suplicavam. O problema disso, meus irmãos, nesse texto de Marcos 2, é que essas reuniões aglomerava justamente pessoas que tinham falta de fé e pessoas que queriam estar ali por mera curiosidade. Se esta igreja tivesse posto aí na frente, hoje, culto da riqueza, nós vamos orar e amanhã estará na sua conta, inexplicavelmente, uma quantia depositada de no mínimo 10 mil reais. E ia ter uma fila aqui horrorosa, não ia ter álcool gel, álcool 70, que fosse dar para o povo. Porque o povo quer isso, o povo quer atrás disso, especialmente esses pseudos pastores que pregam hoje aí, determine a sua BMW, determine a sua casa, a sua cobertura. Eu nunca vi Jesus dizer isso. Nunca vi essa história. Isso é anátema, isso é maldito. Vamos lá. Muitos queriam tocá-lo, não como fez a mulher com fluxo de sangue. Queriam tocá-lo para ver, olha, toca. Eu lembro aqui, reverendo Fred, eu sou de Nazaré. E Frei Damião fazia aquelas cruzadas. E a gente acordava 4 horas da manhã, ia. E tinha uma lenda que Frei Damião não andava, ele flutuava. Uma lenda. Olha se é verdade ou não, mas o velhinho andava rápido. Que nem os velhinhos da jaqueira. Olha, velhinho da jaqueira, eu ando na jaqueira todo dia, mas tem uns velhinhos, tem uns 200 velhos lá. Os velhos ainda tudo correndo. Eu espero eles passarem para não fazer vergonha minha. Tudo uma carreira só. Mas tinha uma lenda que dizia que tinha que tocar Frei Damião. E era o mais novo. Então eu tinha que me acordar cedo, 4 horas da manhã. E quando o velhinho saía, e eu lá, querendo pegar, e tocava, quando tocava, toquei. Loucura isso.
Então muitos queriam tocar a Jesus, não para ser curado, mas para ter uma experiência, um êxtase. E ali diz o texto, versículo 6, 7, veja aí, acompanhe comigo. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então, uma das piores pessoas que pode ter numa igreja é o incrédulo. É um incrédulo. É aquele que bota defeito em tudo. É aquele que senta e diz: ah, mas não sei, esse louvor, não é? Esse pastor hoje falou, ele disse problema, mas não é problema, é problema. E começa a ver só defeito. Parece que nada agrada. E nessa reunião, falando de forma bem sucinta, tinham, ao meu modo de ver, tinha 4 grupos de pessoas ali, sentados. Primeiro, o grupo que queria aprender o que Jesus tinha para ensinar. Pessoas ultra religiosas que queriam aprender. Queria ter mais um currículo, queria ter mais um pouquinho de saber. Tem isso? Tem. Tem gente que sabe muito. E as piores pessoas são aquelas que sabem muito. Ah, eu conheço muito, eu sou formado nisso, sou formado naquilo. E aí não entende que a graça de Deus não é para quem sabe muito, é para quem não sabe de nada. É para aquele que quer ser preenchido pelo saber daquele que é e nunca foi feito. Ele é, ele não existe, ele é Deus. Segundo grupo, são aquelas pessoas que levam pessoas necessitadas. E aí você vê na igreja, naquela reunião, eu acredito que muita gente, olha, hoje Jesus Nazaré vai estar ali, você vai comigo, bora lá. E esse grupo, esses 4 caras, se caracteriza nisso. Eu faço na minha cabeça assim um filme, né? Olha, tem um senhor lá, é Jesus, tu vai com a gente. Eu acredito que ele pode ter dito: mas como é que eu vou? É uma dificuldade, né? Eu vou dar: não, gente, não faz isso não, é muito trabalho para vocês, esqueçam. Eu já estou assim paralítico mesmo, tanto tempo. Não, você vai. Nós sabemos que Deus pode curar. Então tem gente que é assim, tem gente que nos impulsiona. Quer um conselho? Não vai, misericórdia, não volto mais nunca na PDC. Mas vou te dar assim mesmo, mas você volta. Tenha como seus amigos pessoas que lhe botem para frente, que lhe impulsione para frente, que lhe chame a atenção, que tenha coragem de dizer a você quando você está pisando na bola, mas que sobretudo vibre com você. E você saberá quem é o seu amigo quando você conta uma tristeza e ele chora, e quando você conta algo muito bom e ele vibra. Porque essa historinha que eu já contei aqui vale. A gente tem uma facilidade muito grande em chorar com os que choram. Chega para alguém: ah, eu perdi meu carro, bati, minha casa caiu, ou chora. Rapaz, é uma coisa impressionante, fui promovido, ganhei uma fortuna, ganhei isso, ganhei aquilo, foi mesmo, né? Já fica aquele sentimento meu não muito nobre. Terceiro grupo de pessoas que tinha naquela reunião: pessoas trazidas, carregadas literalmente. Ora, nós vemos isso nos nossos eventos. Quantos acampamentos de juventude a gente fez, hein, Cláudia, Ricardo? Que o menino chega com a cara de bicho. E a gente pergunta: e aí, meu filho, você está gostando? Não, eu só vim porque meu pai mandou. Muito bem, obedeça a seu pai. Quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Não é? Ah, eu só vim porque meu pai me obrigou. Ótimo, isso é que é pai. Quando você puder pagar as suas contas, você vai para onde você quiser, quando estiver na casa. Mas esse negócio de igreja é isso mesmo, tem que vir, cala a boca, pronto. Né? Então tem pessoas que são trazidas, carregadas, bora, não vou embora, mas já são quase 6 horas, não toma banho não, vamos embora, né? E você vai carregando essas pessoas. E o quarto grupo são pessoas que vêm com as próprias pernas, sentam bonitinho, com álcool gel, com máscara, com tudo, com face shield, etc., mas não vêm com o coração, não trazem o seu coração. E esse grupo, Jesus de Nazaré cita muito bem, eram os escribas,
os doutores da lei. O Evangelho de Marcos é claro em dizer que Jesus ensinava a palavra, pois ele era o Filho de Deus, e a virtude do Senhor estava ali para os curar. Mas veja, observe, que nenhuma cura foi realizada até o momento que aquele paralítico desceu pelo telhado. É impressionante Jesus, né? Jesus é o cara. Nenhuma cura foi realizada. Mas quando aquele homem desceu pelo telhado, aquele buraco, eu fico imaginando o dono da casa, meu Deus, isso aí, eu fiz agora a reforma, é aquela bagunça toda. E quando aquele homem desce, é que Jesus então começa o processo curativo, de cura. Porque Jesus sabia, porque ele onisciente ele sonda os corações, ele sabia muito bem que os caras estavam ali sentados, e diz o texto que eles sentavam nas primeiras cadeiras, meu caro. Se o cara sentou nas primeiras cadeiras, significa dizer que o cara chegou cedinho. Chegou cedinho para pegar os primeiros lugares. São os fariseus, escribas. Gente, olhe, gente. Tem que me controlar. Agora a gente está no YouTube, eu tenho que me controlar. Tem que me controlar. Entendeu? Então diz o texto, vamos lá. Porque os homens que estavam naquela casa eram parte de um grupo ultra-religioso, extremistas, e que João Batista chamou raça de víboras, fariseus, doutores da lei, que procuravam ver algo em Jesus de Nazaré, por mero ato de investigação. Eles tinham dúvida, não acreditavam nele, em Jesus, e muito menos entendiam a sua pregação. E o paralítico de Cafarnaum é baixado pelo telhado, e o paralítico de Cafarnaum é perdoado e curado. E o texto diz, mas se eles tinham dúvida, se os escribas, os fariseus, os doutores da lei tinham dúvida que Jesus podia curar e perdoar, aqueles 4 caras não tinham. O que é que a gente aprende já? Quer ser curado? Quer ser restaurado? Quer que Deus opere um milagre na sua vida? Não duvide. Não duvide. Creia. Porque nada nessa face da terra, nada nesta terra a última palavra é dos homens, a última palavra é de Deus. Entendeu? A última palavra é de Deus. É por isso que o homem não entende. Vai dizer o que já aconteceu na sua vida aí fora. Vai dizer o quantas maravilhas Deus fez na tua vida. Ninguém acredita, vai dizer que você está mentindo. Quantos livramentos, quantos das cinzas Deus tem levantado, e vocês 2 são testemunha disso. Amanhã se prepare que o choro vai rolar frouxo. Amanhã eu vou gravar o PDC Casa com eles. Então, diz o texto, versículo 4: não podendo levá-lo até a Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Sabe o que eu aprendo? É a confiança, a fé que desenvolveram, pois já tinham ouvido falar de Jesus, porque a fama do mestre correu toda Cafarnaum. Eles ouviram, e a fé se desenvolve no ambiente pelo ouvir e não acreditar na palavra. E diz o texto sagrado que a fé nasce de uma pequena semente plantada no coração humano. Se o coração for um solo bom, e nós vimos isso nas parábolas que estudamos, as parábolas do reino, um coração humilde, quebrantado, temente a Deus, com certeza brotará regada pelas águas do Espírito Santo. Entende isso? Por isso que você que está aí no YouTube, nos acompanhando, qual é o objetivo dessa noite? É que não existe nada que Deus não possa fazer, operar e mudar. Esse é o Deus que nós cremos. Consequentemente, diz o texto, que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E essa foi a certeza dos 4 amigos. Eles sabiam muito bem. Certamente esses homens fazem parte da galeria, poderia fazer parte da galeria dos heróis da fé. E não achando por onde pudessem levar. Sabe o que é que eu aprendo? Nós devemos ter amigos que sejam loucos, que sejam corajosos. Eu não gosto muito de gente medroso.
Gente pessimista. Eu não tenho um amigo pessimista. Eu conheço alguns, mas não quero amizade. Eu não quero gente perto de mim. Bora lá, não sei. Esse não sei já me dá uma agonia. Eu gosto de gente, bora, vamos. A minha vida é assim. A minha vida é assim. Entendeu? Essa igreja vai fazer 12 anos no mês que vem. E começamos aqui, numa rua transversal de Marcos Equipadora. Todo mundo tirando onda com este que vos fala. Só pode ser doido. A igreja começar na rua, a igreja episcopal, uma igreja de elite. Eu nem sabia que eu era elite. Entendeu? Mas que pode, uma igreja na rua, não tem ar-condicionado. Olha um ventinho bom. Pelo amor de Deus. E aí, concluindo, diz Jesus: os teus pecados estão perdoados. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns, etc. E aí o que é que a gente aprende? O mestre perdoou os pecados. E os caras começaram a ficar dizendo: pô, como esse cabo é doido? Quem é ele para perdoar pecados? Quantos ressentimentos trazia aquele homem? E olha a expressão, gente, quero concluir com isso. Aprenda isso em nome de Jesus, você que nos acompanha aí. O cara era paralítico, reverendo Fred. O cara era paralítico. Provavelmente, se fosse hoje, seria de uma poliomielite, qualquer coisa. Qual é que seria a atitude de Jesus? Olha, eu vou te curar. Como ele fez com o paralítico de Betesda, levanta-te, não é? Mas ele disse: os teus pecados estão perdoados. Ora, esse Jesus é doido. Como é que ele pode dizer isso, se eu sou paralítico? Mas o que Jesus percebeu ali, que não era algo físico, era algo psicossomático, era algo da mente que estava completamente fragilizada. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Jesus sabia que aquela doença era alguma coisa que aquele homem trazia de uma alma sofrível, de uma alma debilitada, de uma alma cauterizada. E quantas pessoas nós não vemos na nossa igreja, aqui na PDC? Quantas pessoas aqui vivem com raiva, gestando, regando o seu ódio, o seu desgosto, e começam a sofrer de depressão. Tem o poder, e essas doenças têm o poder de nos tornar ainda mais doentes. Não se admire que aqui nós vemos isso, gente assim, e tantas outras igrejas, pessoas que perdoam, mas não esqueço. Eu perdoei, mas eu só sossego quando eu ver ele todo destruído. Misericórdia. Perdoou ou não perdoou? Não, eu perdoei, mas eu quero ver uma coisinha também. Entende? Então Jesus entendeu que esse homem sofria disso. E quando ele diz: perdoados estão os teus pecados, ele identificou. E aquele homem então, ele é liberto. E quando a gente é liberto, a gente fica curado. Então, gente, corri muito, viu? Ainda tem algumas coisinhas aqui, mas já falei o essencial. E a expressão que os fariseus ficaram meio chateados foi essa. Quando Jesus diz assim: vocês estão preocupados porque eu disse perdoados estão os teus pecados? Mas eu quero dizer a vocês que perdoados estão os seus pecados, porque eu sou o Filho de Deus. E vocês estão aí resmungando, mas só quem pode dizer isso é quem é Filho de Deus, pois eu sou Filho de Deus. Então, aprenda uma coisa: Deus tem algo na sua vida e na minha vida. Perdoados, no nome de Jesus, estão os meus, os seus, os nossos pecados. Fique curado no nome dele. Amém? Vamos ficar em pé. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti.